A paz do Senhor Jesus. Estamos voltando com o segundo vídeo sobre o tema: o cristão deve praticar a justiça? Deve ser verdadeiro? Deve obedecer aos métodos da igreja? Deve obedecer a palavra de Deus? Deve obedecer realmente o regimento interno ou da incumbência que você foi determinado quando aceitou Jesus Cristo? Então vamos lá. O cristão deve praticar a justiça. A Bíblia afirma que nos últimos dias o ministério da justiça irá operar. Qual da justiça? O amor esfriando, a responsabilidade. A maioria das pessoas que são membros, pessoas que são membros de uma igreja, ele muda para outra igreja, ele muda para onde quiser, não comunica a igreja, não comunica seu ministério, não comunica a igreja. Isso é errado. Se você tem livre arbítrio para você ser membro de uma igreja hoje e amanhã ser de outro, mas porém você tem que andar na justiça, na legalidade das coisas. Você quer sair? Comunica a seu pastor: olha, eu estou saindo por esse motivo, né? E assim eu estou mudando, eu não quero, eu não estou gostando, né? Claro, sem colocar culpa em ninguém, porque essa decisão é sua, não é de ninguém. Porque aonde você for, o problema vai com você. Se é injustiça que está operando na sua vida, vai ser injusto o tempo todo. Injusto com Deus, injusto com o homem, injusto com a sua igreja, tudo será injusto. Porque no final dos tempos, a justiça irá operar na vida daqueles que não vigiam. Que está aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Por isso, o apóstolo João os estimula à prática da justiça. Olha, observa. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todos aqueles que praticam a justiça é nascido dele. Uns falam nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, quem é de Deus, pratica a justiça. Lembra disso, que você, para ser filho de Deus, é aquele que obedece aos mandamentos de Deus. Aquele que obedece à palavra de Deus. Tá? É isso porque aquele que é nascido de Deus, tá? Vive igual ele, igual Deus. Mas o filho das obediências anda cada dia desobediente, porque é filho da ira, é filho da mentira, filho da injustiça. Glória a Deus. O reino de Deus é firmado na justiça e equidade. O reino de Deus é formado na justiça. Hebreu 1:18. Filipenses 4:5. Pois quem assim age, certamente será recompensado. Aquele que realmente faz o certo, nisso ele será recompensado. Mas também o que pratica a justiça se tornará injusto. Tá? Então, devemos obedecer às regras da igreja? O que você acha? Então, vamos lá. A igreja é fiel depositária do plano de salvação. Lembra bem? A igreja é fiel depositária. Ela é responsável, tá, pelo plano da salvação. Ah, mas aquela igrejinha, aquele povinho, não existe isso aí. Se você é chamado para ser um pastor, para ser obreiro ou para ser membro, não existe igrejinha não, porque nós somos a igreja. Nós temos que reunir para que essa igreja se torne em plena comunhão uns com os outros. Tão bom, suave, é que os irmãos vivem em união. E muitas pessoas pensam que esse Salmos 133 é para que todas as igrejas vivem em união. É para que a igreja onde você congrega, que viva em união. Claro, também com os outros, mas essa união está falando dentro de você, no grupo que você está, onde você está. É qual você vai morar numa casa e vai ser unido com seus parentes? E unido com os lá de fora? Não. Primeiro tem que começar em casa. Primeiro é os domésticos da fé. Por isso que tem que obedecer a palavra de Deus juntamente com o pastor, com o seu líder, que vai apresentar você diante de Deus. Tá? A igreja é fiel depositária do plano de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo: Deus vai me salvar. Deus não vai te salvar. Quem vai te salvar é Cristo, o Senhor Jesus Cristo, porque diz: todo poder é me dado. E quando o Senhor Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então é Jesus Cristo que você tem que obedecer na palavra, porque Ele está incumbido, é o fiel depositário também, para nos salvar. Mas existe regra, nós temos que obedecer algo ainda
nessas condições de obedecer a palavra de Deus. Por isso tem ele seu concílio. Tá? Então, quais são o concílio que tem? A igreja. A igreja é o concílio de Cristo para organizar o povo a chegar ao céu. E estamos ligados mediante o novo nascimento. Você só será ligado a esse concílio ou essa diretoria se você nascer de novo. Tá? Se você nascer de novo. Se você não nascer, você não está ligado à diretoria, ao concílio de Cristo. Assim devemos obediência à igreja. Devemos ter obediência. Respeitar aos líderes que lideram, que vão apresentar você diante de Deus. E sempre bons lembrar que na obediência é a luz da palavra. Essa obediência é conforme a palavra de Deus. E não ao contrário. Ah, mas eu sou uma pessoa obediente. Mas não guarda os 10 mandamentos. Não obedece ao pastor, não é submissa à palavra, não é submissa ao mandado, não prega o evangelho, não anuncia o evangelho, dá mau testemunho, dá mau exemplo, como que poderá ser verdadeiramente um novo nascimento? Não é a igreja que estabelece o que a Bíblia ensina, mas a Bíblia que estabelece o que a igreja deve fazer ou ensinar. É a Bíblia que ensina a igreja, não é a igreja que ensina a Bíblia. Tudo quanto ela faz ou ensina não pode basear-se em texto isolado. É como os 10 mandamentos. Ama o Senhor teu Deus e a teu próximo como a ti mesmo. Existe 4 para você obedecer a Deus. E 6 para obedecer o homem, o seu próximo. Se não fizer isso aí, se coloca um versículo isolado e você vai perder a dignidade de salvação. O direito que Deus te deu de nascer de novo, você não observa a palavra de Deus porque fulano não guarda. Olha para a palavra. Observa a palavra de Deus, porque é ela que faz nos triunfar. Ela que nos faz a condições de ir para morar no céu. Tudo quanto ela faz ou ensina não pode basear-se em texto isolado, mas nos princípios gerais da Bíblia. O que a Bíblia manda? Ah, eu não tenho doutrina, não tenho ensinamento, eu ando pelado, eu ando vestido, eu ando de qualquer jeito. Não. Existe regra porque no trabalho você não anda de qualquer jeito. Na rua você não anda de qualquer jeito. No fórum você não anda de qualquer jeito. Em cartório você não anda de qualquer jeito. No ônibus você não anda de qualquer jeito. E por que você quer entrar no céu de qualquer jeito? Porque não obedecer a palavra de Deus. Ah, mas isso aí foi antigamente. A Bíblia diz, o Senhor disse que ele nunca mudou e nem vai mudar. A Bíblia foi escrita há 2000 anos e é esse manual que nos prepara para ir morar no céu. Tem que observar isso. O princípio só pode ser assim, considerado se tiver apoio em toda a palavra de Deus. Só vale a obediência se ela tiver todo o apoio na palavra de Deus. Se não, pode ser uma boa opinião, mas não é um princípio bíblico. Tem boas opiniões? Tem. Tem boas parábolas? Tem. Mas não é baseado na Bíblia. O que não está baseado na Bíblia não é a ordem de Deus. Não é a ordem divina. Não é a santificação. Não é a obediência. Não é regras para obedecer diante do Senhor Jesus. O grande erro da igreja romana, entre outros ao longo da história, foi justificado nas suas heresias. Inventou o papel. Inventou tanta coisa. Ela passou a ser mais importante do que a Bíblia e arbitrar o que ela ensina. A heresia é aquilo que é contra a vontade de Deus. Devemos, portanto, ter em mente a palavra de Deus e sempre baseado na obediência. Tudo tem que ser obediência, porque senão é Deus. Devemos obedecer aos nossos pastores? Claro! Ele é seu guia. Se ele está te guiando, você está te preparando e você não obedecer, não resolve. Mas você é obrigado a ficar lá? De forma nenhuma. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Uns pastores são feitos de qualquer forma. Sem ensinamento, chega amanhã, sem treinamento, sem curso, sem nada, já é pastor. E no fim da caminhada dele vai distorcer tudo. Vai acabar com o povo, vai acabar com o filho de Deus. Chega um ponto que está hoje a heresia, apostatando-se da fé, muita gente, que não pode nem ouvir mais a palavra de Deus. Porque aonde ele foi vituperado.
Ele foi trapaceado, foi enganado com uma coisa que nunca existiu. Não podemos isso, irmão. A palavra de Deus é sim, sim ou não. A Bíblia determina que devemos também obedecer aos nossos pastores, em Hebreus 13:13. Temos que entender que a responsabilidade de ministro, as nossas vidas, é o pastor, de quem Deus vai cobrar a prestação de conta, é expor a palavra para nosso ensinamento e crescimento espiritual. Deus vai querer, se tem mais, cobra mais. Se você, que é obreiro, quer ser de qualquer jeito, Deus vai te cobrar muito. Cuidado, devemos obedecer a palavra de Deus para o crescimento espiritual. Ora, observa, devemos obedecer às regras da igreja e obedecer seu pastor. Que Deus abençoe. Na próxima semana estaremos voltando com um novo vídeo, assim ó, se Deus o permitir. Muito obrigado, que Deus abençoe e digo, busca o Senhor enquanto se pode achar. Muito obrigado, que Deus abençoe.